Ok, pessoal? Bem-vindos ao nosso terceiro roteiro. Hoje estaremos trabalhando intercâmbio de dados com o formato JSON. Lembrando que no último roteiro nós vimos o padrão modelo de dados XML. Então, um breve roteiro do nosso estudo semanal. Nós estaremos vendo um pouco sobre a estrutura de dados do JSON, alguns exemplos, o resumo da sua sintaxe, dos seus elementos, aspectos de validação e algumas considerações finais. Então, inicialmente, o JSON nada mais é do que um formato de texto, assim como o XML. No entanto, ele é considerado um formato mais leve para a troca de informações, pelo fato dele não se basear em tags, e sim ele se baseia numa estrutura mais simples, com menos caracteres que veremos a seguir. Então, basicamente, as suas vantagens para nós desenvolvedores e usuários, a sua fácil interpretação, leitura e compreensão. E para as máquinas, o seu processamento se torna mais veloz devido ao seu formato ser mais leve. Então, ele é baseado em um subconjunto de JavaScript. Ou seja, nós vimos na disciplina de programação de sistemas para a internet esta linguagem e aspectos de POO, onde podemos criar objetos, e o JSON se baseia nestes objetos. Então ele independe de linguagem. Qualquer sistema escrito em Java, Python ou outras linguagens poderão interpretar o JSON de forma muito tranquila. Então, comparado ao XML, é menor, mais fácil e rápido. Então, duas estruturas básicas são utilizadas nesses objetos. É basicamente uma coleção de par-valor, um elemento, ou seja, sempre teremos para a identificação de um elemento a sua descrição ou o seu nome, neste caso pessoa, 2 pontos e o seu valor, Bruno. Outro exemplo, telefone, 2 pontos e o valor deste elemento. Então, sempre vamos observar que a sintaxe se baseará da seguinte forma. Para definir um elemento, nós deveremos abrir chaves, definir entre aspas simples ou duplas o nome deste elemento, 2 pontos e o seu valor, ok? Outra estrutura básica são as listas de valores, também conhecido como arrays, sequência, vetor. Porém, estas listas, ao invés de ser definidas em chaves, serão definidas entre colchetes. Abre-se o colchete, coloque-se o primeiro elemento, vírgula, o segundo elemento e assim sucessivamente, ok? Então, essas estruturas de JSON são consideradas universais. O que vem a ser isso? Basicamente, como dissemos anteriormente, praticamente todas as linguagens atualmente interpretam facilmente JSON, permitindo o intercâmbio de dados através da web, por exemplo. Então, esse formato é idêntico aos objetos JavaScript e, portanto, se torna mais fácil trabalhar com JavaScript. Nesta disciplina, nós veremos aspectos do JavaScript, trabalhando com JSON, como também o próprio Python. Então, alguns tipos de dados. Como já vimos, os objetos, os arrays, que são as listas, separados por colchetes, valores, os números, que podem ser tanto inteiros quanto decimais, e palavras, strings. Então, basicamente, a estrutura será dada por esta descrição aqui, este desenho. As chaves abertas, uma string que representa o nome, 2 pontos e o valor, sempre neste formato. Então, aqui temos um primeiro exemplo de um JSON com 3 elementos, ou 3 conjuntos de nome e valor. Aqui, este JSON representa os dados de um usuário, por exemplo, de um sistema.
Então temos aqui o ID, que é um número de identificação, 1. Temos aqui o nome, Alexandre Gama, e o endereço, rua qualquer. Então, o array JSON, que é uma coleção ordenada de valores, como já vimos. Então, ele sempre vai começar com colchetes e sempre vai terminar com colchetes fechados. Os seus valores serão sempre separados por vírgula. Então, existem basicamente dois tipos de arrays. Primeiro, de elementos simples. Nesse caso, um array de palavras. Então, temos aqui domingo, vírgula, segunda, vírgula, terça, vírgula, quarta, até o sábado. Então, são elementos simples, são apenas palavras. Mas poderíamos, no lugar das palavras, ter outros objetos, outros elementos compostos. Então, este é o caso dos arrays de objetos, que aqui está definido neste segundo exemplo. Funcionários, ponto, abre chave, ou melhor, abre colchete, e aí passa-se a inserir os elementos deste vetor. Cada elemento é um objeto JSON. E aí, separado por vírgula, temos na segunda linha o segundo elemento, ao seu final, separado por vírgula, o terceiro e último elemento. E aí, finalmente, fecha-se esse vetor de elementos. Vejamos que essa estrutura é um pouco mais complicada que a primeira, mas segue sempre a mesma orientação de utilizarmos a descrição do elemento, nesse caso nome, dois pontos, o valor, vírgula, sobrenome, dois pontos e o valor. Então, o valor, como nós temos dito, pode ser um string, pode ser um número, pode ser outro objeto, pode ser um array, ou palavras null, true e false. Basicamente são esses valores suportados. Então, alguns exemplos de JSON. O primeiro deles, mais simples, teríamos esse arquivo chamado aluno.json, onde teríamos 3 elementos. O primeiro, nome, Paulo Paiva, segundo idade, 30, e o terceiro, nota, 8,5. Nós poderíamos ter este JSON que formata os dados de um endereço. Temos aí o CEP, uma rua, o bairro, torre, número, cidade João Pessoa. Notem que todos eles são separados por vírgula. E o nome para o valor sempre serão separados por 2 pontos, indicando que este valor corresponde a este nome. E finalmente temos um JSON de times, onde temos no primeiro elemento times um vetor, um array de vários nomes, de vários times. Estes vários times estão separados por vírgulas e dentro do colchetes. Então temos Vasco, Palmeiras, Botafogo, Flamengo. Temos em seguida o campeão, Flamengo, vírgula, o terceiro elemento. Então esses são alguns exemplos de JSON. Então vamos revisando aqui o resumo dessa sintaxe. Então nós sempre teremos o objeto separado entre chaves. Dentro dessas chaves nós teremos vários membros ou elementos. Poderemos ter pares. Estes pares sempre serão constituídos por um string, que é o seu nome do elemento, e o seu valor. Nós poderemos ter também os arrays. Estes arrays são conjuntos, grupos de outros membros, né? Então esse conjunto de dados, informações podem estar dentro de colchetes. Então os valores possíveis são string, número, objeto, array, true, false e nulo. Então outro aspecto importante do JSON, tanto quanto o trabalho com o XML, é verificarmos se um JSON corresponde a uma estrutura do padrão correto.
Então temos aqui este JSON. Existem várias ferramentas online que permitem a validação de JSONs. Este é um site que permite este trabalho, o jsonformatter.curiosconcept.com. Neste espaço nós inserimos o nosso JSON e apertamos aqui no Process, e logo em seguida é exibida o resultado se o JSON está válido. Neste nosso caso, o JSON está válido. Bem, em considerações finais, o poder de JSON não está na notação em si, mas no que se pode fazer com ela, porque o JSON acaba tornando a transmissão e a codificação de dados de uma forma bem mais simples do que com o XML e outros padrões. Então, a troca de informações acaba se tornando mais leve e mais rápida. E, portanto, acaba tornando-se um ótimo formato para distribuição de conteúdo. Por exemplo, hoje em dia várias redes sociais se utilizam deste padrão na web, como por exemplo Facebook, Twitter e vários outros aplicativos. Então, parabéns, nos vemos no próximo roteiro.